Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Ghatotkasha Bada Parva. Capítulo 182. Sanjaya e Dhritarashtra discutem o uso errado do dardo. Dhritarashtra disse: quando o filho de Suta tinha tal dardo que era certo de matar uma pessoa, porque ele não o arremessou em Partha, à exclusão de todos os outros. Após a morte de Partha por meio daquele dardo, todos os Sanjayas e os Pandavas teriam sido mortos. De fato, após a morte de Palguna, porque a vitória não seria nossa, Arjuna fez um voto no sentido de que, convocado para a batalha, ele nunca se recusaria a aceitar o desafio. O filho de Suta deveria ter, portanto, convocado Palguna para a batalha. Diga-me, ó Sanjaya, por que Vrisha então, não se envolvendo em duelo com Palguna, matou o último com aquele dardo dado a ele por Sakra? Sem dúvida, meu filho é desprovido de inteligência e conselheiros. Aquele infeliz pecaminoso é constantemente frustrado pelo inimigo. Como ele então conseguirá derrotar seus inimigos? De fato, aquele dardo qual era tal arma poderosa e da qual dependia sua vitória, pai, aquele dardo, por meio de Vasudeva, foi tornado inútil por Ghatotkasha. De fato, ele foi arrebatado de Karna, como uma fruta da mão de um aleijado, com um braço deformado, por uma pessoa forte. Assim mesmo aquele dardo fatal foi tornado inútil por Ghatotkasha. Como em uma briga entre um javali e um cachorro, após a morte de um dos dois, o caçador é o partido beneficiado. Eu penso, ó erudito, que assim mesmo Vasudeva foi o partido a lucrar com a batalha entre Karna e o filho de Edinva. Se Ghatotkasha tivesse matado Karna em batalha, isso teria sido uma grande vantagem para os Pandavas. Se, por outro lado, Karna tivesse matado Ghatotkasha, isso também teria sido uma grande vantagem para eles por consequência da perda do dardo de Karna. Dotado de grande sabedoria, aquele leão entre homens, isto é, Vasudeva, refletindo dessa maneira, e para fazer o que era agradável e para o bem para os Pandavas, fez Ghatotkasha ser morto por Karna em batalha. Sanjaya disse: sabendo do feito que Karna desejava realizar, o matador de Madhu, Janardana de braços fortes, ó rei, mandou o príncipe dos Rakshasas, Ghatotkasha de energia poderosa, se envolver em duelo com Karna para tornar, ó monarca, inútil o dardo fatal do último. Tudo isso, ó rei, é o resultado da tua má política. Nós certamente teríamos obtido êxito, ó perpetuador da linhagem de Kuru, se Krishna não tivesse salvado dessa maneira o poderoso guerreiro em carro Partha das mãos de Karna. De fato, Partha teria sido destruído com seus corcéis, estandarte, e carro, em batalha, ó Dhritarashtra, se aquele mestre, aquele senhor de Ojins, isto é, Janardana, não o tivesse salvado. Protegido por diversos meios, ó rei, e bem auxiliado por Krishna, Partha, se aproximando de seus inimigos, derrotou aquele dardo fatal. De outra maneira aquela arma teria destruído rapidamente o filho de Kunti, como o relâmpago destruindo uma árvore. Dhritarashtra disse: meu filho gosta de disputa. Seus conselheiros são tolos. Ele é vaidoso de sua sabedoria. É por isso que esse meio certo da morte Arjuna foi frustrado. Porque, ó Suta, Duryodhana, ou aquele principal de todos os manejadores, isto é, Karna, possuidor de grande inteligência, não arremessou aquele dardo fatal em Dhananjaya. Porque, ó filho de Gavalgana, tu também esqueceste este grande objetivo, possuidor como tu és de grande sabedoria, ou porque tu não lembraste Karna disto? Sanjaya disse: de fato, ó rei, toda noite isso formava o assunto de deliberação com Duryodhana e Sakuni e eu mesmo e Dusasana. E nós dizíamos para Karna, excluindo todos os outros guerreiros: ó Karna, mate Dhananjaya. Nós então dominaremos os Pandus e os Panchalas como se eles fossem nossos escravos. Ou, se após a queda de Partha, ele da linhagem de Vrishni nomear outro entre os filhos de Pandu nesse lugar para continuar a luta, que o próprio Krishna seja morto. Krishna é a raiz dos Pandavas, e Partha é como seu tronco elevado.
Os outros filhos de Prita são como seus ramos, enquanto os Panchalas podem ser chamados de suas folhas. Os Pandavas têm Krishna como seu refúgio, Krishna como seu poder, Krishna como seu líder. De fato, Krishna é seu suporte central, assim como a lua é das constelações. Portanto, ó filho de Suta, evitando as folhas e ramos e tronco, mate aquele Krishna que é em todos os lugares e sempre a raiz dos Pandavas. De fato, se Karna tivesse matado ele da linhagem de Dasara, isto é, aquele alegrador dos Yadavas, a terra inteira, ó rei, sem dúvida, teria caído sob teu controle. Realmente, ó monarca, se aquele ilustre, aquele encantador de ambos os Yadavas e os Pandavas, pudesse ser feito jazer na terra, privado de vida, então indubitavelmente, ó monarca, a terra inteira com as montanhas e florestas teria possuído tua supremacia. Nós nos levantávamos todas as manhãs, tendo tomado tal decisão em relação àquele Senhor dos próprios deuses, isto é, riqueza de energia incomensurável. Na hora da batalha, no entanto, nós esquecíamos nossa resolução. Queixava sempre protegia Arjuna, o filho de Kunti. Ele nunca colocava Arjuna diante do filho de Suta em batalha. De fato, Achyuta sempre colocava outros principais dos guerreiros em carros diante de Karna, pensando como aquele nosso dardo fatal poderia ser feito inútil por nós mesmos, ó Senhor. Quando, além disso, Krishna de grande alma protegia Partha dessa maneira de Karna, porque, ó monarca, aquele principal dos seres não protegeria a si mesmo. Refletindo bem, eu vejo que não há pessoa nos três mundos que seja hábil para derrotar aquele castigador de inimigos, isto é, Janardana, aquele herói portando o disco na mão. Sanjaya continuou, aquele tigre entre os guerreiros em carros, isto é, Satyaki de destreza incapaz de ser frustrada, perguntou a Krishna de braços fortes sobre o grande guerreiro em carro Karna, dizendo, ó Janardana, essa era a firme decisão de Karna, isto é, que ele lançaria aquele dardo de energia imensurável em Palguna. Porque, no entanto, o filho de Suta realmente não o arremessou então nele. Vasudeva disse, Dussasana e Karna e Sakuni e o soberano dos Sindhus, com Duryodhana em sua chefia, tinham debatido frequentemente sobre esse assunto. Dirigindo-se a Karna, eles costumavam dizer, ó Karna, ó grande arqueiro, ó tu de destreza incomensurável em batalha, ó o principal de todos os vencedores, esse dardo não deve ser lançado em ninguém mais do que aquele grande guerreiro em carro, isto é, o filho de Kunti, Partha ou Dhananjaya. Ele é o mais célebre entre eles, como vazava entre os deuses. Ele sendo morto, todos os outros Pandavas com os Sanjayas ficarão sem entusiasmo como celestiais sem fogo. Fogo sendo a boca dos celestiais, sem fogo, os celestiais ficariam sem boca. Karna tendo concordado com isso, dizendo assim seja o desejo de massacrar o manejador do Gandiva, ó touro entre os cines, estava sempre presente no coração de Karna. Eu, no entanto, ó o principal dos guerreiros, sempre costumava entorpecer o filho de Radha. Foi por isso que ele não arremessou o dardo no filho de Pandu, possuindo corcéis brancos. Enquanto eu não pude frustrar aquele meio da morte de Palguna, eu não tinha nem sono, nem alegria em meu coração, ó o principal dos guerreiros. Vendo aquele dardo, portanto, tornado inútil por Gatotkacha, ó touro entre os cines, eu considerei Dhananjaya hoje como tenho sido resgatado de dentro das mandíbulas da morte. Eu não considero meu pai, minha mãe, vós mesmos, meus irmãos, sim, minha própria vida, tão dignos de proteção quanto Vibatsu em batalha. Se houvesse qualquer coisa mais preciosa do que a soberania dos três mundos, eu, ó Satyavata, não desejaria desfrutar dela sem o filho de Prita, Dhananjaya para dividi-la comigo. Vendo Dhananjaya, portanto, como alguém que voltou dos mortos, esses êxtases de alegria, ó Udana, têm sido meus. Foi por isso que eu despachei o Rakshasa até Karna para lutar. Ninguém mais era capaz de resistir, durante a noite, a Karna em batalha. Sanjaya continuou, assim mesmo o filho de Devaki que está sempre dedicado ao bem de Dhananjaya e ao que é agradável para ele, falou para Satyaki naquela ocasião.
Capítulo 183. Pandavas recomeçam a batalha. Yudhishthira contra Karna. Vyasa diz a Yudhishthira que ele será rei em 5 dias. Dhritarashtra disse: eu vejo, ó Senhor, que esse ato de Karna e Duryodhana e do filho de Suvala, Sakuni, e de ti mesmo, em especial, foi muito contra os ditames de política. De fato, quando vocês sabiam que aquele dardo podia sempre matar uma pessoa em batalha, e que ele não podia ser resistido ou frustrado pelos próprios deuses com Vasava em sua chefia, por que então, ó Sanjaya, ele não foi lançado por Karna no filho de Devaki, ou Palguna, enquanto ele estava envolvido em combate com ele em batalha antes? Sanjaya disse: voltando da batalha todo dia, ó monarca, todos nós, ó o principal da linhagem de Kuru, costumávamos debater durante a noite e dizer para Karna: amanhã de manhã, ó Karna, este dardo deve ser arremessado ou em Keshava ou em Arjuna. Quando, no entanto, amanhã vinha, ó rei, por causa do destino, Karna e os outros guerreiros esqueciam essa resolução. Eu penso que o destino é supremo, já que Karna, com aquele dardo em suas mãos, não matou em batalha Partha ou filho de Devaki, Krishna. De fato, porque sua compreensão foi afligida pelo próprio destino, é por isso que ele, entorpecido pela ilusão dos deuses, não lançou aquele dardo fatal de Vasava, embora ele o tivesse em sua mão, no filho de Devaki, Krishna, para sua destruição ou em Partha dotado de destreza semelhante a de Indra, ó Senhor. Dhritarashtra disse: vocês são destruídos pelo destino, por sua própria compreensão, e por Keshava. O dardo de Vasava está perdido, tendo efetuado a morte de Ghatotkasha, que era tão insignificante como palha. Karna, e meus filhos, como todos os outros reis, por causa do seu ato muito imprudente, já entraram na residência de Yama. Conte-me agora como a batalha foi mais uma vez travada entre os Kurus e os Pandavas depois da queda do filho de Idinva. Como aqueles que avançaram contra Drona, organizados em formação de combate e bem hábeis em atacar, isto é, os Sanjayas e os Panchalas, lutaram. Como, de fato, os Pandus e Sanjayas resistiram ao castigador Drona, quando o último procedendo contra eles penetrou em sua hoste, excitado com cólera pela morte de Burisravas e Jayadratha, indiferente à sua própria vida, e parecendo um tigre bocejante ou o próprio destruidor com boca escancarada. O que também eles fizeram em batalha, ó majestade, isto é, o filho de Drona e Karna e Kripa e outros encabeçados por Duryodhana que protegiam o preceptor. Diga-me, ó Sanjaya, como meus guerreiros naquela batalha cobriram com suas flechas Dhananjaya e Vrikudara que estavam desejosos de matar o filho de Bharadvaja. Como, de fato, estes excitados com cólera pela morte do soberano dos Sindhus, e aqueles pela morte de Ghatotkasha, cada lado incapaz de tolerar sua perda, lutaram aquela batalha noturna. Sanjaya disse: após a morte, naquela noite, ó rei, do Rakshasa Ghatotkasha, por Karna, tuas tropas, cheias de alegria, proferiram gritos altos. Naquela hora escura da noite, eles se lançaram impetuosamente sobre as tropas Pandava e começaram a massacrá-las. Vendo tudo isso, o rei Yudhishthira ficou muito desanimado, ó castigador de inimigos. O filho poderosamente armado de Pandu então dirigiu-se a Bhimazena e disse: alto de braços fortes, resista a hoste Dhritarashtra. Por causa da morte do filho de Idinva, um grande estupor me domina. Tendo ordenado Bhimazena dessa maneira, ele sentou-se em seu carro. Com rosto lacrimoso e suspirando repetidamente, o rei ficou extremamente triste à visão da destreza de Karna. Vendo ele assim afligido, Krishna disse essas palavras: ó filho de Kunti, que tal aflição não seja tua. Semelhante desânimo não fica bem em ti, ó chefe dos Bharatas, como em uma pessoa comum. Levante, ó rei, e lute. Carregue a carga pesada, ó Senhor. Se o desânimo toma conta de ti, nossa vitória se torna incerta. Ouvindo essas palavras de Krishna, o filho de Dharma, Yudhishthira, enxugando seus olhos com suas mãos, respondeu para Krishna, dizendo: alto de braços fortes, o caminho excelente do dever não é desconhecido para mim.
As terríveis consequências de matar um Brahmana são daquele que esquece os serviços que ele recebe das mãos de outro. Enquanto nós estávamos vivendo nas florestas, o filho de grande alma de Edinva, embora então um mero menino, fez muitos serviços para nós, ó Janardana. Sabendo que Partha, tendo corcéis brancos, tinha partido para a aquisição de armas, aquele arqueiro formidável Gatotkacha, ó Krishna, foi até mim em Kamyaka. Ele morou conosco até a reaparição de Dhananjaya. Enquanto passando por muitas fortalezas inacessíveis, ele mesmo carregou em suas costas a cansada princesa de Panchala. As façanhas que ele realizou, ó Senhor, mostram que ele era hábil em todos os modos de guerra. De fato, aquele de grande alma realizou muitos atos difíceis para meu benefício. Minha afeição por Gatotkacha, aquele príncipe dos Rakshasas, é o dobro daquela, ó Janardana, que eu tenho naturalmente por Sahadeva. Aquele poderosamente armado era devotado a mim. Eu era caro para ele e ele era caro para mim. É por isso que, chamuscado pela dor, ó toda a linhagem de Vrishni, eu fiquei tão triste. Veja, ó toda a linhagem de Vrishni, nossas tropas afligidas e derrotadas pelos Kauravas. Veja, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, Drona e Karna, estão lutando seriamente em batalha. Veja a hoste Pandava oprimida a altas horas da noite, como um bosque extenso de urzes por um par de elefantes enfurecidos. Desconsiderando o poder do filho de Bhimazena, como também a variedade de armas que Partha tem, os Kauravas estão aplicando sua destreza. Lá, Drona e Karna e o rei Suryodhana, tendo matado o Rakshasa em batalha, estão proferindo rugidos altos. Como, ó Janardana, quando nós estamos vivos e tu mesmo também, pode o filho de Edinva ser morto enquanto envolvido em combate com o filho de Suta? Tendo causado um grande massacre entre nós, e na própria visão de Savyasashin, Karna, ó Krishna, matou o filho de Bhimazena de grande força, o Rakshasa Gatotkacha. Quando Abhimanyu foi morto pelos Dhartarashtra's perversos, o poderoso guerreiro em carro Savyasashin, ó Krishna, não estava presente naquela batalha. Nós também fomos todos impedidos pelo soberano ilustre dos Sindhus. Drona, com seu filho Asvatthama, tornou-se a causa daquele ato. O próprio preceptor disse para Karna os meios de matar Abhimanyu. Enquanto Abhimanyu estava lutando com a espada, foi o próprio preceptor que cortou aquela arma. E quando caído em tal angústia, Kritavarma muito cruelmente matou os cavalos e os dois motoristas Parshini do menino. Outros grandes arqueiros então mataram o filho de Subhadra. Por uma pequena ofensa, ó Krishna, o soberano dos Sindhus foi morto pelo manejador do Gandiva. Ó o principal entre os Yadavas, aquele ato não me deu grande alegria. Se a morte de inimigos é justa e deve ser realizada pelos Pandavas, então Drona e Karna deveriam ter sido mortos antes disto. Isso é o que eu penso. Ó touro entre homens, aqueles dois são a causa de nossas aflições. Obtendo aqueles dois como seus aliados em batalha, Suryodhana ficou confiante. De fato, quando era Drona que deveria ter sido morto ou o filho de Suta com seus seguidores, o poderosamente armado Dhananjaya matou o rei Sindhu cuja ligação com o caso era muito remota. A punição do filho de Suta deve sem dúvida ser empreendida por mim. Eu irei, portanto, ó herói, agora lutar para matar o filho de Suta. Bhimazena de braços fortes está agora envolvido em combate com a divisão de Drona. Tendo dito essas palavras, Yudhishthira procedeu rapidamente contra Karna, segurando seu arco formidável e soprando sua concha ferozmente. Então, cercado por um exército Panchala e Prabhadraka de 1000 carros, 300 elefantes e 5.000 cavalos, Sikandin seguiu depressa na esteira do rei. Então os Panchalas e os Pandavas vestidos em armadura, encabeçados por Yudhishthira, bateram suas baterias e sopraram suas conchas. Nesse momento Vasudeva de braços poderosos, dirigindo-se a Dhananjaya disse, cheio de ira, lá procede o rei Yudhishthira com grande velocidade pelo desejo de matar o filho de Suta. Não é apropriado que tu contes com ele nisto. Dizendo essas palavras, Krishikesa rapidamente incitou os corcéis.
De fato, Janardana seguiu na esteira do rei que estava agora a uma distância. Naquele momento, vendo o filho de Dharma, Yudhishthira, cuja mente estava afligida pela dor e que parecia estar chamuscado como se por fogo, avançar rapidamente pelo desejo de matar o filho de Suta, Vyasa se aproximou dele e disse essas palavras. Vyasa disse: por boa sorte, Palguna ainda vive, embora ele tenha enfrentado Karna em batalha. De fato, Karna tinha mantido seu dardo, desejoso de matar Savyasashin. Ó touro da raça Bharata, por boa sorte Jishnu não se envolveu em duelo com Karna. Cada um deles naquele caso desafiando o outro, teriam disparado suas armas celestes para todos os lados. As armas do filho de Suta teriam sido destruídas por Arjuna. O primeiro então afligido pelo último, certamente teria lançado o dardo de Indra naquela batalha. Ó Yudhishthira! Ó o principal da linhagem de Bharata, se isso tivesse acontecido, então grande teria sido tua dor. Ó o concessor de honras, por boa sorte o Rakshasa foi morto em batalha pelo filho de Suta. De fato, Ghatotkasha foi morto pela própria morte, fazendo o dardo de Vasava um instrumento somente. Para o teu bem é, ó majestade, que o Rakshasa foi morto em batalha. Não te entregue à raiva, ó o principal da família de Bharata, e não coloque teu coração na aflição. Ó Yudhishthira, esse é o fim de todas as criaturas neste mundo. Unindo-te com teus irmãos e todos os reis ilustres da hoste, lute com os Kauravas em batalha, ó Bharata. No quinto dia a partir deste, a terra será tua. Ó tigre entre homens, sempre pense na virtude. Com o coração alegre, ó filho de Pandu, pratique bondade para todas as criaturas, penitências, caridade, perdão, e veracidade. A vitória está onde a justiça está. Tendo dito essas palavras para o filho de Pandu, Vyasa se fez invisível. Drona Vada Parva. Capítulo 184. Arjuna, à meia-noite, chama tropas de volta da luta. Dorme nos campos. Sanjaya disse. Assim endereçado por Vyasa, o heróico rei Yudhishthira o justo se absteve, ó touro da raça Bharata, de ele mesmo procurar matar Karna. Por causa, no entanto, da morte de Ghatotkasha pelo filho de Suta aquela noite, o rei ficou cheio de dor e raiva. Vendo tua hoste vasta reprimida por Bhima, Yudhishthira, dirigindo-se a Drishtadyumna, disse: resista ao nascido no pote. Ó opressor de inimigos, tu, vestido em armadura, e armado com arco e flechas e cimitarra, surgiste do fogo, para a destruição de Drona. Avance alegremente para a batalha, tu não precisas temer. Que também Janamejaya e Sikandin e o filho de Durmuka e Azodara avancem em fúria contra o nascido no pote de todos os lados. Que Nakula e Sahadeva e os filhos de Draupadi e os Prabhadrakas, e Drupada e Virata com seus filhos e irmãos, e Satyaki e os Kaikeyas e os Pandavas e Dhananjaya, avancem com velocidade contra o filho de Bharadvaja, pelo desejo de matá-lo. Que também todos os nossos guerreiros em carros e todos os elefantes e cavalos que nós temos, e todos os nossos soldados de infantaria, derrubem o poderoso guerreiro em carro Drona em batalha. Assim ordenados pelo filho ilustre de Pandu, todos eles avançaram impetuosamente contra o nascido no pote pelo desejo de massacrá-lo. Drona, no entanto, aquele principal de todos os manejadores de armas, recebeu em batalha todos aqueles guerreiros Pandava que avançaram repentinamente em direção a ele com grande força e perseverança. O rei Duryodhana, desejando proteger a vida de Drona, avançou, cheio de cólera, contra os Pandavas, com grande força e perseverança. Então começou a batalha entre os Kurus e os Pandavas que rugiam uns para os outros. Os animais de ambas as hostes, como também os guerreiros, estavam todos cansados. Os grandes guerreiros em carros também, ó rei, com olhos se fechando de sono e exaustos com esforço em batalha, não sabiam o que fazer. Aquela noite de 9 horas Treyama, tão terrível e medonha e tão destrutiva de criaturas, pareceu para ele ser tudo. Literalmente, de 1000 yamas, um yama sendo um período de 3 horas.
A primeira hora e meia e a última hora e meia sendo consideradas como crepúsculo, a noite, realmente como tal, para os antigos hindus consistia em somente 9 horas. Enquanto eles estavam sendo assim mortos e mutilados uns pelos outros, e enquanto o sono pesava em seus olhos, veio a ser meia-noite. Todos os kshatriyas ficaram desanimados. Tuas tropas, como também aquelas do inimigo, não tinham mais armas e flechas. Passando o tempo dessa maneira, a maioria dos guerreiros, dotados de modéstia e energia e cumpridores dos deveres de sua classe, não abandonaram suas divisões. Outros, cegos com sono, abandonando suas armas, se deitaram. Alguns se deitaram nas costas de elefantes, alguns sobre carros, e alguns nas costas de cavalos, ó Bharata. Cegos com sono, eles ficaram completamente imóveis, ó rei. Outros guerreiros, que ainda estavam despertos naquela batalha, despacharam esses para a residência de Yama. Outros, privados de seus sentidos, e sonhando no sono, mataram a si mesmos, isto é, seus próprios companheiros, como também inimigos. De fato, esses lutaram naquela terrível batalha, proferindo várias exclamações. Muitos guerreiros, ó monarca, do nosso exército, desejosos de continuar a luta com o inimigo, ficaram de pé com olhos sonolentos. Alguns bravos guerreiros, durante aquela terrível hora de escuridão, embora cegos com sono, ainda deslizando pelo campo, mataram uns aos outros naquela batalha. Muitos entre o inimigo, totalmente entorpecidos pelo sono, eram mortos sem estarem conscientes dos golpes que os lançavam na eternidade. Observando essa condição dos soldados, ó touro entre homens, Vibatsu em uma voz muito alta, disse essas palavras. Todos vocês, com seus animais, estão desgastados pelo esforço e cegos com sono. Ó guerreiros, vocês estão envolvidos em escuridão e com poeira. Portanto, se vocês quiserem, vocês podem descansar. De fato, aqui, no campo de batalha, fechem seus olhos por um tempo. Então quando a lua subir, ó Kurus e Pandavas, vocês podem novamente, tendo dormido e descansado, enfrentar um ao outro pelo céu. Ouvindo essas palavras do virtuoso Arjuna, os guerreiros virtuosos do exército Kuru concordaram com a sugestão, e dirigindo-se uns aos outros, disseram ruidosamente, ó Karna, ó rei Duryodhana, se abstenham da luta. A hoste Pandava parou de nos atacar. Então aquelas palavras de Palguna, proferidas ruidosamente por ele, o exército Pandava como também o teu, ó Bharata, se absteve da batalha. De fato, essas palavras nobres de Partha foram muito aplaudidas pelos deuses, os rishis de grande alma, e todos os soldados alegres. Aplaudindo aquelas palavras gentis, ó Bharata, todas as tropas, ó rei, esgotadas pelo esforço, se deitaram para dormir, ó touro da raça Bharata. Então aquele exército teu, ó Bharata, feliz pela probabilidade de descanso e sono, sinceramente abençoou Arjuna dizendo, em ti estão os Vedas como também todas as armas. Em ti há inteligência e destreza. Em ti, ó o poderosamente armado, há justiça e compaixão por todas as criaturas, ó o impecável. E já que nós fomos confortados por ti, nós desejamos teu bem, ó Partha. Prosperidade para ti. Alcance logo, ó herói, aqueles objetos que são caros para o teu coração. Abençoando dessa maneira, ó tigre entre homens, aqueles grandes guerreiros em carros, dominados pelo sono, ficaram silenciosos, ó monarca. Alguns se deitaram nas costas de cavalos, alguns nas cabinas de carros, alguns nos pescoços de elefantes, e alguns na terra nua. Muitos homens, com suas armas e maças e espadas e machados de batalha e lanças e com suas armaduras colocadas, se deitaram para dormir, ao lado uns dos outros. Elefantes, pesados com sono, faziam a terra esfriar com a respiração de suas narinas, que passava por suas trombas semelhantes a cobras manchadas com poeira. De fato, os elefantes, quando eles respiravam no chão, pareciam belos como colinas espalhadas no campo de batalha, sobre cujos peitos silvavam cobras gigantescas.
Corcéis, em arreios de ouro e com crinas misturadas com suas cangas, batendo seus cascos, faziam até terrenos irregulares. Assim cada um, ó o rei, dormiu lá com o animal que ele montava. Assim corcéis e elefantes e guerreiros, ó o touro da raça Bharata, muito cansados pelo esforço, dormiram, se abstendo da batalha. Aquela hoste adormecida, privada de senso e mergulhada no sono, então parecia com uma pintura maravilhosa retratada em tela por artistas habilidosos. Aqueles kshatriyas, enfeitados com brincos e dotados de juventude, com membros mutilados por flechas, imersos em sono, tendo-se deitado nos globos coronais de elefantes, pareciam como se eles estivessem deitados no peito profundo de belas damas. Então a lua, aquele encantador de olhos e senhor dos lírios, de cor branca como as bochechas de uma bela dama, se elevou, adornando a direção presidida por Indra. A lua é chamada de Senhor dos Lírios porque o nenúfar é visto florescer no nascer da lua, assim como o sol é chamado de Senhor dos Lótus porque o lótus flori no nascer do sol. A direção presidida por Indra é o leste de fato, como um leão das colinas Udaya, com raios constituindo sua juba de amarelo brilhante, ele a lua saiu de sua caverna no leste, rasgando em pedaços a densa escuridão, parecendo uma manada extensa de elefantes. Aquele amante de todos os grupos de lírios no mundo, brilhante como o corpo do touro excelente de Madeva, totalmente arqueado e radiante como o arco de Karna, e deleitável e encantador como o sorriso nos lábios de uma noiva tímida, floresceu no firmamento. Logo, no entanto, aquele senhor divino, tendo a lebre como seu símbolo, mostrou-se derramando raios mais brilhantes por toda parte. De fato, a lua, depois disso pareceu gradualmente emitir uma auréola brilhante de luz de longo alcance que parecia ao esplendor do ouro. Então os raios daquele corpo luminoso, dissipando a escuridão por seu esplendor, se espalharam lentamente por todos os quadrantes, o céu, e a terra. Logo, portanto, o mundo ficou iluminado. A escuridão indizível que tinha ocultado tudo fugiu rapidamente. Quando o mundo foi assim iluminado até quase à luz do dia pela lua, entre as criaturas que vagam à noite, algumas continuaram a perambular e algumas se abstiveram. Aquela hoste, ó o rei, foi despertada pelos raios do sol. De fato, aquele mar de tropas foi despertado pelos raios da lua desabrochados para a vida como um grupo de lótus desabrochados pelos raios do sol. De fato, aquele mar de tropas foi despertado pela lua subindo como o oceano se elevando em ondas agitadas ao nascer daquele corpo luminoso. Então, ó o rei, a batalha começou novamente sobre a terra, para a destruição da população da terra, entre homens que desejavam alcançar o céu. Capítulo 185. Duryodhana tem palavras enraivecidas com Drona. Sanjaya disse. Nesse momento Duryodhana, sob a influência da ira, se aproximou de Drona e dirigindo-se a ele disse essas palavras, para inspirá-lo com alegria e provocar sua raiva. Duryodhana disse: nenhuma piedade deveria ter sido mostrada para nossos inimigos enquanto eles estavam sem entusiasmo e esgotados pelo esforço e descansando, especialmente quando eles são todos de pontaria certeira. Desejosos de fazer o que é agradável para ti, nós mostramos bondade a eles por então deixá-los em paz. Os Pandavas cansados, no entanto tendo descansado, tornaram-se mais fortes. Em relação a nós, nós estamos, em todos os aspectos, perdendo em energia e força. Os Pandavas, protegidos por ti, estão constantemente ganhando prosperidade. Todas as armas que são celestes e todas aquelas que concernem a Brahma existem em ti. Eu te digo realmente, que nem os Pandavas, nem nós, nem qualquer outro arqueiro no mundo, pode ser um páreo para ti enquanto tu estás engajado na batalha. Ó o principal dos regenerados, tu conheces todas as armas. Sem dúvida, por meio de tuas armas celestes tu és capaz de destruir os três mundos com os deuses, os Asuras, e os Gandharvas. Os Pandavas estão todos com medo de ti. Tu, no entanto, os perdoaste, lembrando de que eles foram teus pupilos, ou, talvez, devido à minha má sorte.
Sanjaya continuou: assim repreendido e enfurecido por teu filho, Drona, ó rei, dirigiu-se colericamente a Duryodhana e disse essas palavras. Embora eu seja assim velho, ó Duryodhana, eu ainda estou me esforçando em batalha até a máxima extensão de poder. Todos esses homens não são familiarizados com armas. Eu sou, no entanto, bem versado nelas. Se, pelo desejo de vitória, eu matar esses homens, não poderia haver ação mais ignóbil para eu fazer. Aquilo, no entanto, que está em tua mente, seja bom ou mal, eu irei realizar, ó Kaurava, por tua ordem. Isto não será de outra maneira. Aplicando minha destreza em batalha e matando todos os Panchalas, eu tirarei minha armadura, ó rei. Eu te juro isso realmente. Tu pensas que Arjuna, o filho de Kunti, está esgotado em batalha, ó Kaurava de braços fortes. Escute o que eu falo verdadeiramente com relação à sua destreza. Se a fúria de Savyasashin for excitada, nem Gandharvas, nem Yakshas nem Rakshasas podem se arriscar a resisti-lo. Em Kandava, ele enfrentou o próprio chefe dos celestiais. O ilustre Arjuna, com suas flechas frustrou a chuva de Indra. Yakshas, e Nagas, e Daityas, e todos os outros orgulhosos de seu poder foram mortos por aquele mais notável dos homens. Isso também é sabido por ti. Na ocasião da contagem do gado, os Gandharvas encabeçados por Chitrasena e outros foram subjugados por ele. Aquele arqueiro firme resgatou você, enquanto você estava sendo levado por aqueles Gandharvas. Nivatakavachas também, aqueles inimigos dos celestiais, que não podiam ser mortos em batalha pelos próprios celestiais, foram vencidos por aquele herói. Milhares de Danavas morando em Hiranyapura aquele tigre entre homens derrotou. Como seres humanos podem então resistir a ele? Ó monarca, tu tens visto com teus próprios olhos como essa tua hoste, embora se esforçando tão heroicamente, tem sido destruída pelo filho de Pandu. Sanjaya continuou, para Drona que estava elogiando Arjuna dessa maneira, teu filho, ó rei, enfurecido por causa disso, mais uma vez disse essas palavras. Eu mesmo e Dusasana, e Karna, e meu tio materno, Sakuni, dividindo essa hoste Bharata em duas divisões e levando uma conosco, iremos matar Arjuna hoje em batalha. Ouvindo essas palavras dele, o filho de Bharadvaja, gargalhando, aprovou aquelas palavras do rei e disse: bênçãos para ti. Que Kshatriya mataria aquele touro entre os Kshatriyas, aquele que não pode ser morto, isto é, o manejador do Gandiva, aquele herói resplandecente com energia. Nem o Senhor dos Tesouros, nem Indra, nem Yama, nem os Asuras, os Uragas, e os Rakshasas podem matar Arjuna armado com armas. Somente aqueles que são tolos dizem tais palavras como essas que tu disseste, ó Bharata. Quem é que voltaria para casa em segurança, tendo enfrentado Arjuna em batalha? Em relação a ti mesmo, tu és pecaminoso e cruel e suspeitoso de todos. Até aqueles que estão empenhados no teu bem-estar tu estás disposto a repreender dessa maneira. Vá contra o filho de Kunti, para resistir a ele por tua própria causa. Tu és um Kshatriya bem-nascido. Tu procuraste a batalha. Porque tu fazes todos esses Kshatriyas inocentes serem mortos. Tu és a raiz desta hostilidade. Portanto, vá tu contra Arjuna. Esse teu tio materno é possuidor de sabedoria e cumpridor dos deveres Kshatriya. Ó filho de Gandhari, que este viciado em jogo proceda contra Arjuna em batalha. Ele, hábil nos dados, dedicado à fraude, viciado em jogo, versado em astúcia e impostura, este jogador familiarizado com os modos de enganar, irá derrotar os Pandavas em batalha. Com Karna em tua companhia, tu tinhas te gabado alegremente muitas vezes, por insensatez e falta de compreensão, na audição de Dhritarashtra, dizendo: ó pai, eu mesmo, e Karna, e meu irmão Dusasana, nós três, juntos, iremos matar os filhos de Pandu em batalha. Essa tua jactância era ouvida em todas as reuniões da corte. Cumpra teu voto, seja verdadeiro em palavras, com eles. Lá teu inimigo mortal, o filho de Pandu, está permanecendo diante de ti. Cumpra os deveres de um Kshatriya. Tua morte nas mãos de Jaya seria digna de todo louvor.
Tu tens praticado caridade. Tu tens comido tudo já desejado por ti. Tu obtiveste riqueza à medida do teu desejo. Tu não tens dívidas. Tu tens feito tudo o que alguém deve fazer. Não tema. Lute agora com o filho de Pandu. Essas palavras ditas, a batalha começou. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.